Olá, alunos! Chegamos! Eu sou o Laércio de Mello, professor de Geografia. Lembrando sempre que você tem que ficar atento ao Classroom, à sua presença, às atividades e praticando, né? Não é o fato de nós estarmos fazendo uma aula à distância que você vai deixar de estudar. Aliás, você tem que intensificar os seus estudos. Está pensando no vestibular? Está pensando no Enem? Então, se prepare, vale a pena. Vale a pena estudar um pouquinho a mais. Uma questão que você consegue responder certo a mais do que o seu adversário, ele coloca numa posição privilegiada e você vai para aquele curso que você tanto quer, seja numa universidade estadual, seja numa federal ou numa particular, qualquer situação. Vamos lá? Nosso tema: explicar o processo de formação do Oriente Médio. O Oriente Médio é muito importante. Você já vai ver por quê. Ele sempre esteve presente nas provas das federais, das estaduais e nos Enems. Vamos conhecer o Oriente Médio primeiro? Essa imagem aqui não nos traz fronteiras entre países, né? É para você entender a complexidade da ideia do Oriente Médio. Vai pegar parte do mar Mediterrâneo, olha com atenção aí, vamos fazer uma leitura dele. Parte do mar Mediterrâneo, contato com a África, né, aí onde que está o Egito, Mar Vermelho, eu estou fazendo a rotação anti-horário, tá? Então saí do mar Mediterrâneo, entrei no Mar Vermelho, chegamos no Golfo do Aden, aqui que pega a Península da Arábia com o chifre da África, esse cantinho é o chifre da África. Aí entramos no Oceano Índico, continuamos a nossa volta anti-horário. Eu entraria pelo Golfo de Omã, e no Golfo de Omã chego no Golfo Pérsico, que é tão citado, tão badalado, porque no Golfo Pérsico desaguam os rios Tigre e o rio Eufrates, a planície da Mesopotâmia. Então, este é o chamado Oriente Médio. É uma visão europeia. Metade do caminho para chegar no Oriente, ou parte do caminho para chegar no Oriente. Não precisa ser metade perfeita, 50-50, certo? É o que se popularizou. Então, a regionalização, a ideia de Oriente Médio é uma visão europeia. E quando você pensa em Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho, Golfo de Aden, Golfo Pérsico e Rio Tigre e Rio Eufrates, e até o Mar Morto, né, que eu estava esquecendo de citar. Não é algo banal, não é para memorizar isso, é para entender todos os processos geopolíticos que envolvem essa região. Lembrem-se da ideia de geopolítica, as ações que se tem do ponto de vista político sobre o território, sobre um determinado espaço. Combinado? Então, feito esta leitura, você mentalizou as ideias, as localizações. Também estava esquecendo anteriormente de falar, né? Mar Negro e Mar Cáspio, para que você consiga ver os limites. Esta imagem de satélite está mostrando apenas o relevo do Oriente Médio. Agora vamos para uma parte mais política. Eu destaquei para você aí a Mesopotâmia, terra entre rios, para dizer que, do ponto de vista de antiguidade, é fundamental para a nossa história a Mesopotâmia. Neste local tem-se os primeiros registros de cartografia, por exemplo. Eu tenho que saber só a questão da cartografia? Não, é para dizer como a humanidade se desenvolveu a partir desse ponto. Esse chamado mapa de Gassur, Gassur é uma cidade, né, nas margens do rio Tigre e do rio Eufrates. Esse mapinha que você está vendo aqui, ele fica maior do que a minha mão, mas ele é como se fosse um celular, marcando o ponto leste e o ponto oeste. Ele é feito em barro e esses riscos aí estão marcando tanto o rio Tigre quanto o rio Eufrates, como as montanhas que têm dos seus dois lados, que a gente consegue observar, principalmente aqui nesta área. Então, este desenho aqui, nada mais é do que este que está representado aqui.
para mostrar que o ser humano aprendeu primeiro a fazer mapas nesta região do planeta para depois aprender a escrever. Esta parte histórica é importante. Vamos ver o que nós sabemos sobre isso, sobre este assunto. Olha só, Guerra do Líbano, Líbano, Oriente Médio. Conflito Irã-Iraque. Irã-Iraque, planície da Mesopotâmia. A questão da Palestina, já lá no mar Mediterrâneo. A Guerra do Golfo. São alguns dos conflitos que marcaram o quê? O Oriente Médio. Que marcam e marcaram. Desculpa, é uma questão atual. O texto deixa bem claro isso. Das alternativas abaixo, você vai marcar aquela que corretamente explica essa situação conflituosa que vive esta região tão importante para o planeta. Letra A, B, C ou D? Com você agora. O que você marcou? O que explica, essa relação conflituosa? Letra A, a disputa por terras favoráveis ao cultivo como as encontradas na planície da Mesopotâmia. O senhor está brigando ali para ter uma fazenda na Mesopotâmia? Já leu algo sobre isso? Percebe que você faz uma busca dos jornais que você lê. E já leu sobre isso? Letra B, grandes lucros provenientes do petróleo que não beneficiam a maior parte da população árabe. Por causa disso que gera o conflito? Ou os califas têm controle da população? Letra C, a criação do Estado de Israel sob a tutela britânica numa região rica em reservas de petróleo. Você já ouviu falar sobre o número de barris de petróleo que Israel extrai todos os dias, que a Palestina extrai todos os dias? Já leu isso em algum jornal? Letra D, o emaranhado de culturas e religiões e interesses estrangeiros numa área localizada a meio do caminho entre a Ásia, a África e a Europa. Perfeito, você acertou. Então você tem que entender que neste local
tem um emaranhado de culturas, de religiões, de povos, meio do caminho para chegar à Ásia. Lembre-se que aqui está o canal de Suez, que liga o que é o Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Rota de passagem hoje para navios petroleiros. O Mar Vermelho, além de ser histórico do ponto de vista religioso, hoje é o caminho que se faz para navios entrarem e buscarem petróleo, levarem para a Europa e depois para os Estados Unidos. Então fizemos essa volta para que você marcasse bem esta informação. Se alguém questionar, por que existe conflito no Oriente Médio? Por que esse pessoal briga? Já que aí está o berço das 3 únicas religiões monoteístas do mundo, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Por que eles brigam, já que eles têm o mesmo Deus? Tá aí um mapinha político agora para nós pensarmos, né? Vamos lá, você tem que ter isso na sua mente. Desde Tel Aviv, onde está Israel, Palestina, Jordânia, Arábia Saudita, o único país que tem uma família que é dona. Você consegue imaginar? Eu sou um saudita, meu sobrenome é saudita, ou seja, eu sou o dono da Arábia Saudita. Olha que coisa maluca, uma família é dona de um país. Iêmen, Omã, Dubai, né? Um destino turístico muito cobiçado, Catar, Golfo Pérsico, e aqui o Iraque, um ponto de conflito, junto com o Irã, quando se pensa em termos de Estados Unidos. Irã, pessoal, guarde por favor, Teherã, a capital. O Irã está sempre em debate com os Estados Unidos, petróleo, armamento nuclear e assim por diante. E o Afeganistão lá no finalzinho, entre aspas, está acabando. O Irã faz limite com o Mar Cáspio e aqui com a região do Cáucaso e faz limite com a Turquia. A Síria faz limite com a Turquia. Área de transição com os refugiados que estão saindo da Síria, entrando na Turquia e daí da Turquia entram no restante da Europa. Mais uma questão para você pensar, avaliar o que você sabe desse tema que é fundamental para o seu vestibular e para o seu Enem, e é claro, como questão de cidadania. O Islã foi o alicerce sobre o qual se ergueu um grande império. É uma afirmação que eu peguei lá do professor Demetrio Magnoli. Ele diz, o Islã foi o alicerce sobre o qual se ergueu um grande império. O mundo muçulmano, que se estende pelo Oriente Médio, África do Norte, Ásia Setentrional. O que é setentrional? Contrário de meridional, né? Então, um pequeno trecho da Europa é fruto deste império. Mundo árabe não se confunde com o mundo muçulmano. O Oriente, que significa leste, certo? Oriente Médio, núcleo histórico de culturas do Islã e do mundo árabe, figura como foco de conflitos geopolíticos, essas disputas que se tem sobre o espaço. Então, conflitos geopolíticos nacionais e religiosos. Um dos eixos desse conflito é a disputa pela influência na região petrolífera do Golfo Pérsico. Lembra que eu mostrei para você o Golfo Pérsico lá no mapa e disse que era importante? Então, quando eu leio o texto, eu tenho que, como se fizesse a tua mente fosse uma espécie de um satélite que localizasse o ponto no mapa. Achou o Golfo Pérsico aí a hora que eu acabei de ler? Esse exercício é importante. Continua. Outro eixo é a questão nacional entre Israel e Palestina, que tem repercussões mundiais. Olha, nesse pequeno texto foi feito um pupurri de vários problemas que existem no Oriente Médio. Partindo dessas informações do texto, nos seus conhecimentos gerais, porque você lê em jornais e revistas todos os dias, e também nos seus livros didáticos, sobre a cultura árabe no Oriente Médio, elabore um texto que diferencie mundo árabe e islamismo. Diferencie mundo árabe e islamismo. Porque nos jornais, às vezes tem confusão e mesmo na fala do nosso dia a dia. Com você, para construir esse texto.
que você respondeu sobre diferenciar mundo árabe e islamismo? Reforço. Você dominando isso, você já vai entender melhor qualquer outro texto que você venha ler e vai entrar em qualquer discussão explicando mais ou menos isso. Olha, árabe é quando se refere à língua e muçulmano quando se refere à religião. Exemplo, eu falo português, eu posso ser muçulmano, porque eu posso adotar a religião muçulmana, mas eu não sou árabe, não falo árabe, mas posso ser um muçulmano, posso adotar, posso me converter, combinado? Vou me converter, então posso me tornar um muçulmano, mas não sou árabe. Se eu fizer um curso extremamente intensivo, viver alguns anos, talvez eu consiga me aproximar das pronúncias. A expressão árabe é o nome do idioma praticado por algumas nações. Então, é o nome do idioma. O idioma que eles praticam, que eles usam. Islã é o nome da religião muçulmana, o islamismo, okay? Que é monoteísta, que tem um só Deus, como tem os cristãos, como tem os judeus, inclusive o mesmo. Portanto, os dois termos são distintos, apesar de estarem associados e serem usados de maneira diferente, principalmente de maneira errada, principalmente quando você tem, por exemplo, um atentado. Muito importante quando você ler sobre um atentado, quando você ouvir, quando você assistir uma reportagem. Fique atento, se não vão confundir as coisas durante a explicação. Perfeito? Quais são? A questão da língua, da religião e da expressão árabe. Para construir esta ideia, Alcorão. Lembre-se que o Corão é o livro sagrado para o muçulmano, como se fosse a Bíblia cristã, perfeito? E que nesse livro estão as revelações de Deus, que Deus passou a Maomé, como tem as revelações que Deus passou a Abraão e a vários outros personagens do Antigo Testamento ou mesmo do Novo Testamento. O livro sagrado para o muçulmano que deve ser respeitado. Só que para nós no mundo chamado cristão, nós não temos uma noção mais clara sobre isso. O Corão é o livro sagrado dos muçulmanos, na qual estão as revelações que Alá, Deus, passou a Maomé, como tem a nossa Bíblia. Está aí uma imagem, claro, não tinha fotografia na época, é um desenho do que se imagina ser o profeta Maomé. O Corão, então, está organizado em 114 capítulos, chamados de suras, onde 92 deles foram revelados em Meca e outros 22 em Medina. Inclusive, com a pandemia, a grande peregrinação para Meca foi cancelada. Em tese, todo muçulmano tem que ir uma vez na vida até Meca para lá ser purificado dos seus pecados. São leituras que são feitas sobre a religião. Para você mentalizar na sua cabeça, aqui está Meca e aqui está Medina, os dois pontos do planeta. Então, Meca está na Arábia Saudita, Meca e Medina, a localização. Do ponto de vista geopolítico, é importante que você pense nisso. Lembre-se que a Arábia Saudita é capturada pelos Estados Unidos do ponto de vista geopolítico. Eles fazem o que os Estados Unidos querem. Por que eles precisam disso? Para a extração de petróleo. Lembre-se que eu usei extração, não produção. Ninguém produz petróleo. As pessoas extraem petróleo. Volta para o mapa, por favor. Então mentalize aí Meca e Medina, a sua localização dentro da Arábia Saudita, um ponto de peregrinação. Meca é como o Vaticano para os católicos, para o povo cristão. O Meca é como a chamada Terra Santa em Israel para o povo cristão.
certo? Sigamos, veja lá, maiores reservas do mundo. Lembra que eu venho falando de petróleo? Aqui você já começa a entender por que os Estados Unidos quer a Arábia Saudita para si. Vamos lá, as maiores reservas. Essa aqui é de 2017, esse gráfico. Então, vamos trabalhar com a seguinte ideia. Dependendo do estudo, dependendo do ano, os números vão variar. E até pode trocar um ou outro país de posição. Mas isso não importa muito. O importante é saber aproximadamente quem eles são. Venezuela, por questões geopolíticas, está fora do mercado momentaneamente, né? Na questão do petróleo. Arábia Saudita, daí esta entra com força. A diferença não é muito grande da Venezuela. Daí vem o Canadá. Então, até agora, um no Oriente Médio, outro na América do Norte e na América do Sul. Agora, Irã, Oriente Médio, Iraque, Oriente Médio, Rússia, na Ásia, né? Kuwait, Oriente Médio, Emirados Árabes, Oriente Médio, Líbia, África, e assim por diante. É só para vocês perceberem, eu quis mostrar que uma boa parte das grandes reservas do planeta estão no Oriente Médio. Portanto, o Oriente Médio é um foco de disputa geopolítica. Tá aqui, eu coloquei esta torre, né? Que é um símbolo para a extração do petróleo no Oriente Médio. Arábia Saudita para o Oriente Médio, o grande extrator. Irã, outro grande extrator. Emirados Árabes, outro grande extrator desse produto que está presente no meu jaleco, está presente no meu trocador de slides, no seu computador, no seu tablet, no seu celular, na cadeira e assim por diante. Olha só, lembra que eu disse para vocês das rotas anteriormente? Das passagens, não só de navios, como de dutos. Por exemplo, um duto sai deste ponto e leva petróleo até este porto, ou vai até o Bahrein, ou vem até Israel. Não é apenas a rota por mar, também a rota por dutos que empurram petróleo. Às vezes a gente vê em reportagens que um grupo terrorista acaba explodindo um duto, aquelas grandes chamas que acabam ajudando a poluir ainda mais a atmosfera durante essas explosões. Petróleo e os conflitos. A gente vai entrar no assunto importante aqui. Sete Irmãs, já ouviu falar nisso? Este é o apelido das maiores companhias de petróleo na época que elas dominavam o petróleo no Oriente Médio. Quem são as Sete Irmãs? Vai da Exxon, Shell, British Petroleum, Mobil, Chevron, Gulf, Texaco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hoje esses grupos se desfizeram, se transformaram. Vamos lá, pensando em tudo isso, quero que você pense o seguinte: guerra do Líbano, conflito Irã-Iraque, questão da Palestina, guerra do Golfo são alguns dos conflitos que marcaram o Oriente Médio. Das alternativas abaixo, eu quero que você explique, eu quero que você marque aquela que explica corretamente por que existe essa relação conflituosa. Com você.
O que você respondeu? A, B, C ou D? Se você respondeu que os conflitos estão associados aos grandes lucros provenientes do petróleo que não beneficiam as populações dos países árabes. Tem a chamada maldição do petróleo, que nós vamos ver em outra situação. País que tem petróleo, tem populações pobres. Exemplo, Venezuela. Olha só a importância do Oriente Médio. Olha por esse mapinha aí, para você mentalizar. Quando você, ali pelo canal de Suez, Mar Vermelho, Golfo de Omã, consegue economizar alguns 1000 quilômetros de transporte, você aumenta os seus lucros, perfeito? E até pode baratear as mercadorias. Quando eu comecei lá no início falando que você tinha que dominar a região do Oriente Médio em forma de mapa, era para chegar neste ponto aqui. Questão para você pensar. Em discurso oferecido em 20 de maio de 2011, o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, pronunciou-se sobre as negociações relativas ao conflito entre palestinos e israelenses. Porque os Estados Unidos querem que isso se resolva, porque tem menos conflito no Oriente Médio, eles terão mais acesso ao petróleo. Propondo um retorno ao conflito territorial, a Guerra dos 6 Dias, lá em 67. Sobre este contexto relacionado ao conflito, é correto afirmar o quê? O que você pode explicar sobre isso? O que você explica da Guerra dos 6 Dias? Voltar o território que os palestinos não tinham lá naquele momento. Lembre-se desse fato que é muito importante para entender a região. Com você.
O que você respondeu sobre essa fala do Obama? Voltar a 67 no território com a Guerra dos 6 Dias. Se você disse que a Guerra dos 6 Dias foi uma ação bélica na qual Israel, em apenas 6 dias, anexou territórios da Cisjordânia, certo? Faixa de Gaza, Jerusalém, Colinas de Golã, Península do Sinai, né? Tal manobra foi justificada com uma antecipação de um possível ataque dos árabes, da briga que existia com os árabes, você acertou. E quando se fala em voltar a territórios antigos, é o seguinte: 47, cria-se Israel. Israel não existia no mapa, não estava presente, se você procurar um mapa anterior, e o território dos palestinos era muito maior. Você olha, por exemplo, a faixa de Gaza, hoje está reduzidíssima, olha aqui, ó. Então, de lá para cá, houve-se uma redução, uma fragmentação do território palestino, até chegar nesse ponto que está totalmente fragmentado. Se você escreveu sobre isso, que os palestinos foram perdendo terras, foram perdendo, e isso acirra os conflitos na região. E para fechar a nossa conta, não esqueça, então, o que é o Oriente Médio. Os países que englobam a região do Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho, entrando aqui no Golfo de Omã, Golfo Pérsico, Irã, Iraque, Mesopotâmia, um dos berços da civilização humana, e que contém esse líquido, né? esse ouro negro que é chamado o petróleo, que gera tantos conflitos no nosso planeta. Combinado? Bons estudos, até a próxima aula.